Câmera, claquete, ação. Imagine você fazer uma viagem no tempo e passar pelo show do dia 7, festivais da música popular brasileira e o fino da bossa. Ainda nesta viagem, você comanda os bastidores da família Trapo, participa do Chico Anísio Show, visita a deslumbrante Juma Mauá em um cenário do Pantanal e, de repente, desembarca em uma casa noturna na Praça 11, em pleno Rio de Janeiro, chamada Cananga do Japão. E ainda, neste balão mágico que embala os sonhos, você conhece tudo o que há de mais fantástico no Brasil e no mundo. Rompe a barreira do tempo como se todos os sons, sabores, saias justas e encantos do Brasil fossem seus. Sim, todo seu. Meu convidado de hoje, neste Vamos Falar do Brasil, é um dos maiores e mais importantes nomes da televisão brasileira. Produtor, câmera, diretor de TV, diretor incansável, inteligente e afável. Supera a casa dos 80 com a disposição de um jovem em início de carreira. Não é à toa que comanda um dos projetos mais ousados de integração entre rádio, televisão e internet, a Panflix, uma plataforma que recebe mais ou menos 39 milhões de acessos nos vídeos postados. Claro que nesta introdução poderia citar tantas outras coisas que ele fez, como Ana Raio e Zé Trovão. Éramos 6, as pupilas do senhor reitor, e TV Mulher, e Equipe A, e tantos outros. Newton Travesso é daquelas pessoas que, se pudesse, começaria a entrevista com um simples olá e ouviria seus casos e histórias como em um grande sonho, sobre tudo o que há de melhor na televisão brasileira. Ok, valeu. Senhores internautas e telespectadores, hoje o nosso programa Vamos Falar do Brasil vai trazer o retrato e a história da televisão brasileira. Ai, meu Deus do céu, que alegria. Newton Travesso, meu Deus do céu. Que alegria te estar com alegria você. Minha. Nossa. Mas estou emocionado de encontrar você. E eu? De encontrar o Elinho Silva, que trabalhamos anos e juntos, mas anos e anos, desde a década de 70. Nossa, então, estou em casa. Está em casa. A única coisa que eu sinto falta é o Bom Dia, São Paulo. Bom Dia, Brasil. São Paulo que amanhece trabalhando. Eu fecho assim hoje o nosso programa aqui. Você falou do Hélio Sileman, que é o nosso grande diretor aqui. Outro dia ele falou um negócio que me impressionante. Ele falou, a minha mãe falava, Hélio, estude. Ele disse que entendeu estúdio e está aqui há décadas. Você começou como? Comecei na televisão brasileira. 1953. Oh, meu Deus. Mas nós, porque a vida da gente tem umas... Nós não sabemos realmente, às vezes, qual é o nosso caminho. Verdade. E, de repente, ele surge. De repente, as coisas vão acontecendo e a gente não tem nem sabe como explicar. É verdade. Porque eu perdi papai muito cedo e fiquei com 2 irmãs pequenas. E sozinho com a mãe, as 2 irmãs, e eu estava estudando canto na época. Opa! E, ao mesmo tempo, eu era comparsa do Teatro Municipal, na década de 50. Sei. Que o comparsa é uma espécie de figurante da ópera. Sim. Só que eram as grandes figuras do lírico da década de 50. Ferruccio Talavini, Maria Canilha, Renata Tebaldi. Que idade você tinha? Que idade você tinha? 17 anos. E já se meteu, né? E tinha um programa na Rádio Gazeta, que era lá perto da Santa Ifigênia. Isso. Que era uma noite na ópera. E ao vivo, com
Assis Pacheco, que foi um grande tenor e era irmão do Diogo Pacheco, nosso maestro. Gil de Abreu, mas tinha assim figuras extraordinárias e ela com o maestro Armando Belardi. Então tudo isso eu estava enriquecendo um outro lado da minha vida, porque eu era ainda muito jovem e estava procurando caminho. Sim, mas como é que você chegou lá no Teatro Municipal? Eu tinha um amigo, Hélio Munhaine, o apelido dele era Bilu, e o Biluzão, o pai dele, era editor da Gazeta Esportiva, que era a Casper Libro, lá na pé da Santa Efigênia. Lembra? Você falou. E... no pé do viaduto ali, Santa Efigênia. E um dia eu fui almoçar na casa dele, ele chegou e disse, olha, vocês que estão por aí procurando emprego, tal, a Record, Dr. Paulo Machado de Carvalho, vai abrir uma emissora de televisão. E ele não quer ninguém de outra emissora, que naquele tempo tinha a TV Tupi, que foi fundada em 1950, a TV Paulista. E a Record, que estava para ser inaugurado. Para ser inaugurado. E aí nós começamos em abril um curso, nós éramos 48, e o Menezes, que era o responsável, disse, olha, nós só vamos ficar com 18, mas nós vamos ensinar para vocês a realidade da televisão, porque ninguém conhecia absolutamente nada. E aí que nós fizemos um curso de luz, som, direção de TV, a montagem da câmera, que naquele tempo era muito complicado, a regulagem de câmera naquele tempo era muito complicado, os cabos eram, lembra dos cabos? Nossa. Puxa, aquele cabo é uma grossura, um peso tremendo. E as câmaras monstruosas. Nossa, e ali nós fizemos o curso, e dos 48 eu acabei ficando entre os 18. Olha só. E aí fiz uma carreira, porque eu estava conseguindo estabilizar minha vida, porque eu cheguei a ser, na mesma época, quando o papai morreu, eu fui mensageiro, entregador de carta da General Electric. E eu estudava no Colégio Paulistano, que era na Rua Taguá, na Liberdade. E aí eu tinha com uma série de dificuldades financeiras para pagar aluguel de casa. Uma amiga minha, eu ia a pé, da Lins de Vasconcelos, Álvares Penteado e a Rua da Quitanda. Nossa. E numa dessas viagens eu passei em frente ao hospital, na Rua São Joaquim. Era o nome do hospital, não lembro agora, mas era ali na Liberdade. Já é na Liberdade, São Joaquim. a São Joaquim, é verdade. Hospital Santa Helena. Sei. E estava lá, dois sangue, não sei o que lá, tal. Eu li aquilo e entrei para saber o que era doar sangue. E aí a enfermeira me disse, você doa sangue e nós pagamos, cada 500 gramas, nós pagamos R$500. Então eu doava sangue uma vez por semana e 4 vezes por mês e ganhava R$2.000. Pagava R$1.300 de aluguel de casa, pagava o colégio paulistano. E você doava 4 vezes por mês? Isso, uma vez por semana. Nossa, mas eu era querido no Hospital Santa Helena. As enfermeiras depois davam leite, maçã, pera, ovo. Era de um carinho muito grande. E foi a época em que eu deixei de andar a pé, comecei a andar de bonde, aí passei para o ônibus, que achei extraordinário, lindo, sonho andar de ônibus. E depois, lotação que a gente pegava no Anhangabaú, e que o servidor gritava, aeroporto, aeroporto. A gente tomava lotação para ir para o Colonial. Não existia 23 de maio? Nada. E bonde na Brigadeiro, bonde na Liberdade, que subia e descia. Não, mas o bonde era o Vila Mariana 23, 27, Domingos de Moraes 26 e Bosque da Saúde 30. E na Avenida Paulista, era a Avenida Angélica, circular Avenida 3. Senhores internautas, senhores telespectadores, agora deixa eu falar de mim. Eu tive o orgulho e a glória de ser dirigido por Newton Travesso na TV que estava nascendo, que era a TV Jovem Pan. Exatamente. Isso está na minha história. E como é que você começou na famosa TV Record no ano de 1953? O que era aquele mundo, Newton? Nossa,
era uma televisão a vapor, né? Porque tudo tinha que ser feito com o máximo de atenção, porque não tinha como errar, porque era tudo ao vivo. Inclusive, os comerciais eram todos ao vivo num outro estúdio, pegado o estúdio A, que era um estúdio grande, onde nós fazíamos o grande teatro, as orquestras sinfônicas, os nossos concertos, os nossos programas, e tinha o Circo do Arrelia, tinha Gincana Que Bom com Vicente Leporassi e a Clarice Amaral, Certo. e as garotas propagandas... Nossa, Neide Alexandre, Vilma Chandler. Vilma Chandler, Nossa. Rosa Maria, Isso. Lucy Reis, Nossa. Idalina de Oliveira. Que falavam ao vivo decor. Porque nós, no Suíte, a gente, ao mesmo tempo que estava fazendo, vamos dizer, o grande teatro Cacilda Becker, Sei. a gente já alertava, tocava a campainha do estúdio comercial. Então, quando a gente puxava o Grey Telept, que era um cartaz, estamos apresentando Teatro Cacilda Becker, patrocínio Indústria Reunidas, Francisco Matarazzo, a gente ia para o comercial. Nesse ínterim, a gente criava uma topografia de câmera e, ao mesmo tempo, as pessoas que tinham que mudar o figurino, envelhecer, porque era tudo ao vivo. Tudo. E tinha 2 minutos no máximo, porque naquele tempo não tinha os intervalos, não era essa loucura de 6 minutos, 7 minutos. Em 2 minutos já tinha matado tudo. E os atores tinham que ser ligeiros, os figurinistas, maquiadores, porque as pessoas chegavam até a envelhecer um bom tempo da sua vida, conforme a história. E assim nós inauguramos, em 1953, no dia 27 de setembro, a TV Record, que foi, assim, um grande momento para todos nós, porque pela primeira vez nós estávamos nos aproximando da realidade de uma estação de televisão e de um veículo de comunicação, que até então nós desconhecíamos. O que nós conseguíamos assistir era muito pouco, porque as televisões eram poucas. A televisão foi inaugurada sem televisão. Nossa. Não tinha televisão para assistir à inauguração da TV Tupi. Tinha o Chateaubriand, na época... Ela se filmou, então. Exatamente. Na época, o Chateaubriand comprou 20, 30 televisores, espalhou e inaugurou a televisão. Foi inaugurada às 5h30 da tarde a primeira estação de televisão da América do Sul. Com Cassiano Gabus Mendes, a Vida Alves, Walter Foster, Lima Duarte era sonoplasta e hoje é um dos maiores atores do Brasil. Eu não sou o salvador da pátria! Pode apostar, dona. O nome da safadeza agora é consenso, é? Eu juro, pelo meu padrinho Padeciso. E nós estamos começando uma televisão. E foi ali que nós começamos a entender melhor o comportamento das pessoas para as câmeras e nós para as câmeras. Como é que nós teríamos que dirigir os atores? E aí eu, por exemplo, fiz 2 anos do Teatro Cacilda Becker, que era um elenco lindíssimo. E tinha um grande mestre, que inclusive foi o homem que me ensinou a dirigir ator, que era o Zimbisky. Esse polonês era um homem extraordinário, um ator e diretor. Portanto, chegando ao Brasil, como diretor já completamente formado na Europa, no caso particular da Polônia, e eu trazia uma bagagem completa de um realizador de um espetáculo teatral, além da minha particular personalidade ou estilo que eu poderia ter como diretor do teatro. E Cacilda Becker, Clay Diáconis, Valmor Chagas, Fred Klima, o elenco do teatro brasileiro de comédia, porque quando a TV Record começou, a televisão nossa, nós não tínhamos elenco para fazer um grande teatro ou fazer uma novela, porque todos os atores de televisão estavam ou na Tupi ou na TV Paulista. Mas nesse ínterim estava sendo fundada a Vera Cruz, e vieram os italianos para São Paulo. Quer dizer que foi antes da Vera Cruz? Eles estavam chegando e já tinham montado o Teatro Brasileiro de Comédia.
a Vera Cruz. E foi aí que foi a grande expansão do teatro, e a televisão Record teve uma cultura extraordinária. Qual é a cultura que foi? A dos grandes atores de teatro. Então, a cultura toda nossa veio da grandeza e a nobreza do teatro, que era o Teatro Brasileiro de Comédia, Teatro Sérgio Cardoso. Então, fomos buscar toda essa gente. E tinha os diretores, Carla Tiveri, Rogério Jacob, eram os diretores que, inclusive, Adolfo Celler, depois que deixou o Brasil e foi casado com a Tônia Carreiro, ele saiu daqui e foi para Los Angeles para fazer o James Bond. Nossa! Era assim, então era a beleza da cultura dentro da televisão. E era uma televisão bonita, em que o jornalismo não tinha a violência de hoje. O Brasil tinha uma beleza de informação e de entretenimento. E a televisão, a TV Record foi crescendo, e eu, inclusive na inauguração, eu estreiei fazendo Dolly, que era uma grua, e às 10 horas da noite eu desci para fazer o Grande Teatro como ator às 11 horas da noite. Como ator? Como ator. Que era uma peça chamada Garota 53, do Muriel Silveira, que era um jornalista e autor de teatro da Folha de São Paulo. E o Johnny Herbert, eu era irmão do Johnny Herbert e do Hélio Souto. Na peça. Que eram os grandes galãs que estavam nascendo na época. Né? Que idade você tinha? 53? 19 anos. 19 anos. É. Eu cheguei a fazer no Teatro Record, porque nós tínhamos o quê? Nós tínhamos os estúdios, onde nós começamos a criar novelas. Já era no aeroporto, não? No aeroporto. Já? Tudo foi no aeroporto. No aeroporto. Aí nós começamos a fazer novela, começamos a fazer grande teatro, aí nós partimos para os grandes concertos. E tinha um cara extraordinário que criou um caminhão com suíte e 3 câmeras e trouxe para todos nós o que era fazer uma externa. Este era um garoto que eu tinha ciúmes no começo, porque ele começava a mexer na câmera. Eu dizia, mas quem é esse garoto que está mexendo na câmera? Ô, doutor Batista, quem é? Ele falou, esse é o filho do Paulo Machado de Carvalho. É o Tuta, Antônio Augusto Machado de Carvalho. E foi aí que nós nos tornamos grandes amigos e somos até hoje há 67 anos. E ele criou as externas, todos os jogos, e construiu o que era a externa de uma televisão. Quer dizer, o Tuta começou lá atrás também. Também, começamos juntos. E depois você, o Tuta, o Raul Duarte e formaram a equipe A. Manuel mas Carlos. Aí foi porque lá na frente. Nós sofremos um grande incêndio. Certo. Aí nós sofremos um grande incêndio. Mas a equipe A foi uma das maiores equipes de direção de televisão do Brasil. Mas é que isso nasceu porque às 6h30 da manhã telefonaram e fomos informados que estava pegando fogo na TV Record. Nossa. Não dava para acreditar. E nós tínhamos acabado de receber as novas câmeras. Meu Deus do céu. E o incêndio pegou no estúdio, na técnica e na sala de VT. Destruiu tudo. Por isso é que, na época, acharam que foi um ato de terrorismo. Aí nós tínhamos só de gols do Pelé 2 horas de gols. E que vendia para o mundo inteiro. Era um negócio impressionante. Naquele tempo, o futebol era bonito, era brilhante. E não tinha tape, era celulose. Não. Quando começou o VT e chegou, era uma fita larga, quadruplex, Dampex. E quando chegou, nós não podíamos editar. Nós tínhamos que fazer os programas pré-gravados, sem edição, como se fosse ao vivo. Tanto que eu cheguei a fazer uma novela com a Eva Vilma, em que ela fazia 3 personagens. E naquele tempo não tinha essa loucura que é a computação gráfica, que é o computador, o chroma key. Então, naquele tempo, você não podia nem editar a fita. Então, como é que nós criamos essa novela com esses 3 personagens? Porque teve um dia que
o autor precisava que as três se encontrassem. Como? Aí o que nós fazíamos? Que era a mesma? Como? Nós tínhamos 2 VTs. Sim. Então, o que acontecia? O cenário, eu fiz a saleta, a cadeira, o abajur, tudo. E tudo para cá era fundo preto. Então, nós rodávamos a primeira cena no VT, com a Elva Vilmas sentada, conversando com as duas que estavam em pé aqui. Nossa. Então, ela falava com as duas e ela tinha que memorizar o tempo das duas que falavam com ela, porque o VT estava correndo. Porque depois eu ia colocar E não dava uma... para editar. Não dava. Não, Aí depois o que você Deus fazia? do Você céu. pegava o VT, jogava para outra máquina e essa máquina passava a gravar o segundo personagem. Aí Eva me interpretava com esse personagem e ficava aguardando tempo para falar com o terceiro personagem. Aí fazia outra vez essa recarga de VT até que as três estavam juntas em cena. Olha Agora, a capacidade da própria Eva Vilma de decorar, de decorar textos diversos de personagens diversos personagens e dar o tempo. Porque Sim, ela, sim. à medida que ela falava, eu tinha que dar o tempo do texto que ela ia dar. Para eu reagir e Nossa poder Senhora. seguir em frente. Então, tinha esse encantamento a televisão. Senhores internautas, o professor, ele falou em edição gráfica. Um dia, quando ele chegou, que eu convivi com o Newton na TV Record, mas na Jovem Pan era todo dia, a gente se encontrava. Um dia eu estou lá... Nossa, as nossas gravações do editorial que você fazia... Nossa. Mas um dia eu estou lá, tem uma companheira nossa, que eu não me lembro agora, sentada na mureta do Tejo, declamando Fernando Pessoa. Isso. Falei, Newton, como é que você foi? Você não foi a Portugal? Ele falou, não, ela declamou nessa cadeira aqui. Foi aí que eu descobri que... O chroma key. Não, que a televisão é estelionato. Não é verdade? É verdade. Que estava na cadeira e você montou e botou a menina sentada na mureta do Tejo. É um negócio impressionante, né? O que a gente é. conseguia fazer. A edição Aí nós gráfica. fizemos o Dia D, que era com Cidinha Campos, lembra? Lembro. Foi a grande projeção da Cidinha Foi. na TV Record. E a foi o Cidinha Dia fazendo D. as grandes reportagens. Pelé, o grande homenageado da noite. Carregado pelos seus companheiros, vai fazer a volta olímpica. Agora só um alô pro Dia D, o nosso cumprimento, o nosso agradecimento eterno por tudo que você fez pelo Brasil, divulgando o seu esporte, que é a alma do nosso povo. Eu agradeço a todas as manifestações, a todo o carinho com que me recebe o povo brasileiro e aproveito a oportunidade para pedir a todos os brasileiros que não esqueçam das crianças pobres, entende? Não esqueçam dos necessitados. Neste momento, Pelé, aqui no Canecão, recebe os cumprimentos do Wilson Simonal. Já recebeu de muitos companheiros, de muitos amigos. O Silvio Santos era o nosso repórter por um dia. E eu lembro que nós fizemos uma música do Baden Powell e Vinícius de Moraes, com a Hebe Camargo, que custou para ela entender, porque a música é aquela... Eu sem você, você sem ninguém. E depois tem um contracanto. Ai, que saudade. Verdade. E ela canta de lá. Aí nós fizemos ela cantando com ela. Então ela cantava, eu sem você, e ela do lado de cá, ai, que saudade. Até Hebe entender, foi uma loucura. Porque aí nós fizemos esse efeito dela cantando com ela mesma. Bom, mas... Então a gente brincava, e esse programa era feito pelo Tuta e por mim, o Dia D. E todos os outros programas que nós fazíamos. Mas é que a infelicidade do incêndio foi mortal para todos nós. Foi, sim. Porque nós perdemos Foi, as câmeras, nós perdemos tudo. O que ficou? Nós ficamos com 3 câmeras, que era da externa, com o caminhão de externa, e fomos para o Teatro Record Consolação, que o Teatro Record Consolação era para as grandes temporadas que o Paulinho de Carvalho trazia. Certo. Louis Armstrong, Nat King Cole, Charles Navour. Os shows internacionais. Shows internacionais, que era uma loucura. E você que dirigia isso também tudo? Era a equipe A que dirigia? Não, ainda estávamos isolados, porque nós estávamos, ainda não tínhamos sido... Eu saía do estúdio e ia para o Teatro Consolação fazer, por exemplo, a Marlene Dietrich, o Anjo Azul. Maria.
E aí, quando nós estávamos ensaiando, porque nós recebemos toda a programação do show da Marlene. Então, praticamente, eu, com a Abelardo Figueiredo, já tinha mais ou menos, o balé já sabia a coreografia, as coisas, como iam proceder. Aí nós começamos a ensaiar. A Marlene Dietrich chegou num voo às 6 horas da manhã, foi para o Teatro Consolação, nós ensaiamos até 7 horas da noite, Nossa, e às 9 horas ela entrou no palco. Mas de uma disciplina inacreditável. Tanto que as bailarinas, uma hora nós estávamos ensaiando, que era o final do show, que ela tirava aquela... Tinha um zíper aqui, que ela abria, aí ficava com aquelas pernas lindas. E aí era o final em que ela pegava a cartola de bengala e com as bailarinas... Parará, 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 e todo mundo levantava a perna. Aí no ensaio ela parou, ela veio para mim e disse, senhor diretor, por favor, diga às suas meninas que não levante mais a perna do que eu. A vedete desse espetáculo sou eu. Elas não podem levantar a perna mais do que Olha eu. só. Então era todo mundo... Tarará, tarará, foi tudo aqui. Aí, como deu certo o show... Marlene Dietrich. Aí, como deu certo o show, ela pediu para eu fazer o show dela no Jardim de Inverno Fasano, que naquela época era o top dos grandes shows, que era o Jardim de Inverno Fasano, no Conjunto Nacional. Olha. Lembra? Lá tinha no primeiro andar tinha um Jardim de Inverno Fasano. Aí eu fui fazer o show dela lá. Quando nós, depois que ensaiamos, eu estava trazendo os músicos, o Bolão, que era um saxofonista, passou e fechou a porta na minha mão. E ela viu. Oh, meu Deus. Essa mulher me pegou, levou para o camarim, pegou um balde de gelo, pôs na minha mão e carinhou de uma forma que eu não queria acreditar que eu estava sendo carinhado pelo Anjo Azul. Olha só. E o pianista dela era o Bart Bacharach. Nossa. Olha essa a beleza de coisa. Não, é inesquecível. Aí, com tudo isso, com o incêndio, aí nós, que foi às 6h30 da manhã, nós tivemos que ir para o Teatro Record Consolação para fazer uma programação, porque não tínhamos onde fazer programa. Não tinha onde fazer. Aí o que nós fizemos? Nós fomos para lá e criamos a equipe A. O Raul Duarte, o Tuta, Manuel Carlos e eu. E aí que nós começamos a decidir o que nós íamos fazer naquele palco, que não podia nem mexer com as câmeras, porque as câmeras ainda tinham válvula. E era orticon, o tubo da câmera, que captava a imagem. Sei. E que não podia mexer, porque as câmeras tinham inaugurado a TV Record em 53. E aí nós começamos a criar programas como Família Trapo, A Noite Se Improvisa, Alianças por Sucesso. Eu sei que o senhor está nervoso, está aí gritando, se esbaforindo, por causa de uma coisinha de nada. Mas vamos botar outro no lugar? Eu não vou ficar nervoso? Mas, tio, é pro bem do time, tio. Vai entrar um cara que é muito melhor do que o senhor. Esse aqui que vai jogar? É esse. Infelizmente não vai dar. É isso mesmo. Trouxemos a Hebe Camargo, que tinha acabado de ter o filho, o Marcelo. Ela era da Canal 5 Nacional, né? Não, Mundo das Mulheres. Ela trabalhou na TV Tupi, inaugurou a TV Tupi, a Hebe, depois fez canal. Quando ela se casou com o Décio Capuano, ela parou a televisão. Aí depois de um certo tempo, acho que o Marcelo, que era o filho dela, já estava com 1 ano, aí nós fomos falar com a Hebe, e a Hebe concordou em voltar à televisão. E aí que nós fizemos o programa, que era o domingo das 8 às 10. Domingo, Aí, como deu certo... Foi uma audiência brutal, estúpida. 89 em todo de o audiência. Brasil. Aí, como estava dando certo, o Paulinho pediu para a gente fazer de 8 às 11. Aí, como estava dando certo, ele pediu fazer das 8 à meia-noite. Então, eram 4 horas de programa. E o seu pai, onde está? Seu pai. Puxa, quanto tempo, hein? Que saudade. Quanto tempo a gente não se via. Hebe, o microfone é seu, por favor. Não, o microfone é nosso, viu, Elisete? Porque nós acabamos de firmar um contrato. Exatamente. Não é? Eu não vou ficar no palco. Eu vou ficar como telespectadora depois para assistir. Porque eu vou sair por aí
e vou em busca da notícia, da informação. Eu vou atrás das pessoas que estão trabalhando. Aliás, fizeram uma injustiça com a Hebe, acho eu que foi injustiça, quero que você me explique isso. Diziam que ela não sabia fazer as perguntas e ela tinha um ponto no ouvido, que o diretor, talvez você, é que orientava. Hoje nós sabemos que todo mundo usa o ponto. Pois isso mas era a verdade? Hebe, não. A Hebe tinha a ficha. Nós fazíamos a ficha, o Raul Duarte batia as perguntas, depois passava por uma ficha e a Hebe recebia as fichas. E quando ela chegava à noite, na maioria das vezes, chorando, porque era maltratada pelo Décio Capuano. Meu Deus. Que deixava na consolação ela, e quando ela estava descendo, ele tinha aqueles outros mobil dramático, saía acelerando, que a porta batia, e a Hebe ficava, a gente que ia buscar a Hebe Camargo, trazia e ela aos prantos, a gente tinha que trabalhar o seu estágio emocional, Nossa, porque as cortinas iam se abrir daquele teatro e ela ia receber todos os convidados ao vivo. Ela chegou um dia tão enfurecida com o Décio, que quando ele foi entrar na nossa sala, ela deu uma porrada no batente da porta. E ela estava com um solitário que enterrou e aí a mão dela não saía. Aí nós tivemos que ver chave de fenda para cutucar aquilo, para tirar a mão dela, para depois tirar o anel. Porque ela só fazia os programas num estágio de quase uma violência, ela inacreditável. E aí eu dizia para ela, Hebe... Foi como é que nasceu aquele sorriso histórico da Hebe dentro desse drama? Porque a Hebe trazia essa alegria. Romeu, meu amor, meu bem-amado, oh, quanta saudade, meu amor. Olha, que o amor que me enche o coração, encha o seu também, Romeu. O que você fez? Está rindo de emoção, Juiz. Nós conseguimos conviver com a Hebe, entender a Hebe, entender toda quarta-feira o seu estágio emocional que chegava no teatro. E a gente conversava, brincava com ela. Domingo você vai estar com o Décio, você já dormiu com o Décio, amanheceu com ele, estão no churrasco, já está tomando a sua champanhe. Alegria você, às 8 da noite, você vai assistir o programa, Hebe. Você não pode levar isso daqui para domingo. Tá certo. Aí ela brincava, ela ria, depois ela dizia, eu amo vocês, aquela loucura dela. E a Hebe fazia com a ficha. Um dia, disseram, está saindo o ponto eletrônico, por que não usamos na Hebe? O ponto eletrônico é muito bom. Aí então resolvemos alugar o ponto eletrônico. Foi ela que estreou. Isso, acho eu. Foi a primeira vez que... Porque foi uma companhia que estava lançando para os atores ponto eletrônico e tal. Aí que nós fizemos. Botamos todo o equipamento na coxia e botamos o ponto para a Hebe, aquele negócio todo. Hebe, está ouvindo? Não, estou ouvindo, está tudo bem, tudo bem. Tudo certo com você, tudo. Aí ela entrou, abriu o programa, conversou, porque naquela época não tinha câmera que saía para fazer reportagem. Como o caso do Banar, quando ele fez a primeira cirurgia em Cape Town, do coração, hoje, se fosse hoje, o mundo estava em Cape Town para entrevistar o Banar. Naquele tempo, nós trazíamos o Banar para o teatro. Em uma semana, depois de ele ter feito a primeira cirurgia do coração, o transplante do coração, no Cape Town, nós trouxemos para o palco. A hora que esse fenômeno entrou, o público de pé aplaudindo, era um negócio impressionante. O cara fez um transplante do coração, imagine. E nós trouxemos, quando ele entrou no palco, o estágio emocional era muito grande. E nós tínhamos o Jô Soares, que fazia as entrevistas internacionais e traduzia para a Hebe. Então, e no meio de tudo isso, a gente botava um ponto, começamos, na primeira noite, a botar o ponto para ela e ver como é que a coisa caminhava. Aí ela estava entrevistando o Gilmar, a gente dizia, Hebe, pergunta para o Gilmar, Hebe, não olha para cá, Hebe. Não balança a cabeça, só ouça, Hebe.
Aí ela ficava olhando para o Gilmar e ela dizia, pergunta para o Gilmar, e olhando e o Gilmar respondendo aqui. Aí chegou uma hora que nós demos uma pergunta para ela, ela falou, essa pergunta eu já fiz. Então, era assim um desencontro, porque era a Hebe Camargo. Certo. Era assim a verdade da Hebe Camargo. Certo. Né? Aí, Hebe, você quer continuar com o ponto? Ai, Deus abençoe vocês. Isso é um presente que estavam me dando. E é um presente que eu estou dando de volta para eles. Jamais quero isso. Eu quero a minha fichinha, esse meu cartão. E foi por uma noite só que nós usamos o ponto para a Hebe Camargo. Meu pai me acordava todos os dias ao som de um violino. E aquelas notas despertaram em mim a paixão pela música. Decolei, fui ao ar. Eu invadi milhões de lares, conquistei milhões de fãs e apresentei ao Brasil o Brasil. Eu ri, eu chorei, eu me diverti. E se eu faço bico, é pra te beijar. Gracinha. E ali nós tínhamos a Cidinha Campos, ali começamos a fazer. A família Trapo nasceu porque nós criamos a ideia. Eu vou te interromper. A família Trapo foi outro grande momento da TV Record. Nós voltaremos para falar de Renata Fronze, de Golias, da família Trapo, dentro de instantes. Senhores internautas, estou aqui saudando a todos os internautas e telespectadores para divulgar o nosso programa Vamos Falar do Brasil, que tem o projeto de mostrar o que é o nosso país. Primeira frase que eu usei vale até hoje: o que apodreceu no Brasil foi a República. A nação continua incólume, intacta. Nossos artistas, nossos industriais, nossos agricultores, nossas mulheres, todos constroem essa nação com orgulho e com grandeza. E com um detalhe curioso, todos os grandes nomes que aqui vieram para enriquecer o nosso programa citam uma frase impressionante: as empresas são as pessoas. Por isso que eu vou mostrar para os senhores como para nós também o programa são as pessoas. Eu vou citar as pessoas que já vieram. Começou com o governador João Dória. Deixou o Palácio do Governo e veio aqui para abrir o programa Vamos Falar do Brasil. José, você tem razão. Educação e saúde são duas prioridades tão óbvias que devem fazer parte das prioridades de qualquer governo, estadual, municipal e federal. Na sequência, veio um dos maiores jornalistas do nosso país, que é o Flávio Rico. E como surgiu a Jovem Guarda, hein? Você lembra do programa? O Nelson Colaferro Júnior. Um país com tanta luz, né? Com tanta coisa boa, tantas notícias boas. O sol está chegando para... Você está falando de outro país. Não, notícias boas. Estou falando do nosso, claro. Foi um show. O Flávio Correia, o Faveco, que é da Ogilvy. O Brasil continua sendo um país, na minha modesta opinião, subdesenvolvido, né? Nós temos problemas aqui que são insolúveis, como, por exemplo, a distribuição de renda, uma barbaridade. Veio também o Luiz Tejon, do agronegócio, um homem que teve uma infância dificílima. Eu cheguei a dizer que ele era um menino inviável. Mas olha, parabéns, eu te admiro, você é um inspirador. O que eu melhorei na minha vida quando eu passei a prestar atenção em você. Viu? Também veio, aí foi a beleza da coisa, falar dos nossos bichinhos. Foi o Sérgio Zimmermann, que deu uma palestra bonita sobre esse amor que o ser humano tem pelos animais. Você tem um espaço pequeno, é uma judiação você colocar um cachorro grande. Também veio figura extraordinária, ele é ministro da Saúde, Dr. Luiz Henrique Mandetta. Europeu, eles todos são sistemas já de muitos anos e o Brasil, na primeira infância, vamos dizer assim, no sistema de saúde. Esse ano o SUS faz 31 anos, quer dizer, se fosse uma pessoa, seria um adulto jovem. E o Jaime Basso, da Sicredi,
uma cooperativa que está levantando e ajudando a construir a economia brasileira. Falar sobre cooperativismo é algo muito importante. Eu gosto muito disso, estou no cooperativismo há algum tempo e eu tenho a convicção que é através da cooperação, é através do voluntariado que nós vamos fazer um mundo melhor. Veio também o Carlos Wizard Martins. A grande inspiração veio do Mágico de Oz, The Wizard of Oz. Na sequência, veio o Milton Beck, que é o diretor-geral do LinkedIn em toda a América Latina. O LinkedIn é uma rede social profissional. Então, é uma rede social que tem por objetivo conectar profissionais. Mário César Martins de Camargo, uma figura linda do Rotary Internacional. Enquanto o Rotary cuida dos recursos humanos, que são os rotarianos, esse exército de 1,2 milhão de voluntários, a Fundação Rotária cuida do patrimônio e dos investimentos em programas humanitários. Armando Ferrentini. Todos nós, os 200 milhões de brasileiros, têm que ajudar na recuperação do país. Na sequência, veio esta figura extraordinária do Joseph Cury. Independente das pessoas, se elas assumirem esse papel, entenderem esse papel, o Brasil vai ser um país maravilhoso. Nós vamos agora nos voltar também para as pequenas, grandes coisas deste Estado. Por isso está aqui o senhor Fernando Galvão, que é o prefeito da cidade de Bebedouro. Já tem gente que fala que você é louco. Nunca a ferrovia vai voltar no Brasil. Vai voltar. Na sequência veio José Carlos Semenzato, um homem que começou produzindo coxinhas aos 13 anos e construiu um verdadeiro império. Que na vida, não importa onde você esteja, você tem que fazer o melhor sempre. Também veio o ex-ministro, que eu considero ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, que vai nos dar um show da história da vida e da natureza. Daqui a pouco vamos ter colhedeiras andando na roça, colhendo 3, 4 colhedeiras manejadas por um único operador no escritório, via satélite. Como os senhores veem também para nós, as empresas e os programas são as pessoas. Vamos falar do Brasil. Senhores internautas, os senhores acabam de ver um dos grandes momentos da televisão brasileira, não só pelo espetáculo do show que era aguardado e o texto era maravilhoso, mas a interpretação do Jô Soares, do Golias, do Zelon, da Renata Fronze. Era muito lindo. Família Trapo. Como é que nasceu isso, Newton? No meio de toda essa confusão, nós tivemos que fazer uma grade de televisão. E essa grade de televisão tinha que ter pelo menos... Foi logo depois do incêndio. Depois do incêndio do aeroporto. Sei. Tinha que ter um programa toda noite que seria, vamos dizer, o porte-estandarte nosso, né? E foi aí que nós começamos a criar os programas. Aí nasceu a ideia de fazer um programa de uma família, porque nós tínhamos o Golias na mão. E a gente podia trazer o Golias e fazer um programa, porque aí tinha o Telo Zelone, Renata Fronze, Cidinha Campos, Ricardo Corte Real. Jô Soares. E o Jô Soares, que era o mordomo. Gordon. Aí nós começamos a bolar o programa e chamamos o Jô e o Carlos Alberto de Nóbrega para fazer o texto. Certo. Se eles topavam, tal. O Jô, como sempre, muito prestativo, o Carlos Alberto, sempre pessoas profissionais de uma grandeza inacreditável. E aí a gente combinava que o Carlos Alberto ia escrever da página 1 à página 28. E o Jô pegava da página 29 até a página 47. Aí juntava, era tudo perfeito. E os dois se entenderam no texto. Nossa, mas era assim, o modelo do programa teve uma aproximação tão grande do público. Sabe por quê? Porque era um humor inocente. Não tinha sacanagem, não tinha mulher pelada, não tinha bunda, não tinha nada para agredir as pessoas ou a família. Era o programa, eu chamo de, até hoje, era um humor inocente. Agora, melhor do que nunca, a Família Trapo, o melhor programa da televisão brasileira. Otelo Pepino Trapo, o chefe da família, é quem convida para você morrer de rir. Com seu filho Sócrates, o filósofo da família Trapo.
A sensacional Verinho, uma garota jovem guarda super moderna. Gordon, o distraído mordomo que deixa cair. Mamãe Helena, querida por todos. E o formidável Carlos Bronco Dinossauro. Uma família louca, divertida, uma família genial. Você vai morrer de rir com a família Trapo. Muito bem escrito pelos dois, interpretado genialmente pelo Cellone, que era um grande ator. Certo. Né? A Renata Fronzi. Quem é que permitiu jogar futebol aqui na sala? É, Gordon? Não foi ninguém, senhor Otelo, senhor desculpe. Como não foi ninguém? Não foi, a gente tava Já só... falei mais de 1000 vezes pra você que não quero jogo de futebol. Foi você que autorizou? Não, foi assim todo mundo. Vem aqui! Sim, senhor Otelo. Pronto. Posso saber o que está acontecendo aqui fora? Que tem uma multidão parada aí em frente? Tem uma multidão aí? É, tem. Mas quem é que divulgou o meu endereço? A Renata não era brasileira, era argentina. Argentina, né? mas ela trabalhou com o Carlos Machado. Carlos Machado. No Copacabana, naquelas revistas do Copacabana, e era casado com um grande narrador, que foi o narrador do Repórter Esso também, César Ladeira. César Ladeira. Que foi o locutor da Revolução de 32. Exatamente, César Ladeira. Que foi o locutor. Li a crônica do dia escrita por Genolino Amado na Rádio Nacional. Isso. Rádio eu conheço. São Paulo Todo-Poderoso, criador para mim de um céu na terra, e num ideal paulista, um só glorioso. Nossa. Depois nós fizemos A Noite Se Improvisa. Foi outra coisa linda, porque era realmente... Era um programa, inclusive a ideia foi do Tuta, de fazer um programa em que o cantor, a gente tinha que dizer uma palavra. Isso, sorteava a palavra. E o cantor, para frente do microfone, cantar uma música que tivesse aquela palavra. Compondo na hora. Isso. Ou então inventando. Isso em 1965. Lembrando da música. Aí nós fizemos o Blota Júnior, que apresentava o show do dia 7, Roquete Pinto. E olha, com isso ele, tudo se chama conteúdo na televisão, que não tem mais. Não tem mais. Não tem mais. Mas tem a violência. Nossa. Né? Tem a violência que está todo dia em casa. É. Mas aí o Blota Júnior apresentando a Noite Se Improvisa, e o time era Chico Buarque, Caetano Veloso, É o time dos festivais. Simonal, Imperial, Jair. Elisete Cardoso, Elis Regina, Jair Rodrigues, Marília Medalha, Edu Lobo, era o time. Então nós tínhamos 5 escolhidos por semana. Sei. E o Blota dizia a palavra e tinha que apertar o botão, dava o tom para o caçulinha e ia para o microfone cantar. Um dia, o Blota deu a palavra, o Chico Buarque, que era esperto e conhecia todas as músicas... Quem lembrava batia o sino e ia para o palco. Aliás, ia para o microfone. Ele dava a palavra. Certo. Às vezes a pessoa arriscava. Certo. Batia, aí para correr para o microfone e cantar uma música que tivesse aquela palavra. Vamos dizer, atenção, agora a palavra é pirata. Tá, eu apertei o botão, ia para o microfone, dava o tom para a caçulinha e dizia, eu sou o pirata da perna de pau, do olho de vidro, da casa do mal. Já estava... E eu consegui, na pizzaria, pegada ao Teatro Consolação, conversar com Caetano Veloso, que vinha e trazia Bethânia, porque a mãe queria que o Caetano acompanhasse a Bethânia em São Paulo. Sei. Que a Bethânia participava da Noite Sem Improviso. Então ele ficava na pizzaria exercitando com a Bethânia. E aí ele cantava todas as músicas. Quando eu falei, Caetano, eu posso me apresentar? Eu sou Nilton Travesso, faço parte da equipe A, e a gente tem esse programa do... Por que você não faz na televisão? Por que você compõe todas essas músicas que eu conheço, mas distante da televisão e tal? Até que ele topou fazer a Noite Se Improvisa. Olha e na só. Noite Se Improvisa que ele estreou, ele teve um voto. Era uma senhora, uma velhinha, e ele ganhou um Dauphine. Nossa. O Caetano Veloso. Foi Olha a noite isso. de estreia, a Noite Se Improvisa. É. E aí foi crescendo, a TV Record foi crescendo com o programa Você da Hebe. falou algo do Chico Buarque nesse programa? O Chico Buarque, quando ele deu a palavra ao Blota, Sei. o Chico apertou Sei. e foi para o microfone e cantou uma música.
Eu trouxe a você, meu bem, não sei porquê. E começou a cantar uma música. E tinha o júri. O júri tinha o Solano, o Raul Duarte, uma turma lá embaixo, e todo mundo ali no posto da orquestra. E a palavra não aparecia? Ouvindo a música, a palavra apareceu. Mas a música dizia, mas que música é essa? Ninguém conhecia a música. Aí o júri resolveu suspender aquela noite essa música e para fazer uma pesquisa. Aí quando foi na semana seguinte, vieram todos com um comprovante de que essa música não seria. Aí o Chico veio e disse, não, eu compus na hora. Então, essas coisas aconteciam. Escuta, Newton, vamos falar agora de novela. Mas não se esqueça que foi um grande momento dos festivais da Record. Ah, foi. Né? Porque a beleza dos festivais da Record... Então vamos ficar nos festivais. Você me narrou, se eu não estiver enganado, um problema entre o Geraldo Vandré e o Jair Rodrigues no Disparada. Foi isso, violento. Não? Foi? Foi, porque... porque foi um grande momento do Jair, a Disparada. O Jair ensaiou à tarde. Sei. E o Geraldo Vandré chegou e disse, esse moleque não vai cantar minha música. Quem vai defender essa música sou eu. Não adianta ele ensaiar. Aí criou um mal-estar. Aí o Solano chamou o Geraldo Vandré, e o Geraldo Vandré era um homem agressivo, violento, forte, dava porrada na mesa, era um negócio assim, este moleque, brutal. Ele vai estragar, ele vai entrar, porque o Jair brincava muito com a Elis Regina, e quando entrava uma artista, dizia, esse cachorrão aí, essas brincadeiras do Jair, e o Geraldo Vandré dizia que ele ia estragar a obra dele. A Disparada. Até que o Solano conseguiu convencer ele de que ele ouvisse, pelo menos, um ensaio. E aí ele foi, sentou na plateia, Ciro Pereira botou a orquestra para quebrar, Trio Maraiá, Caçulinha e a Queixada. Aí o Jair Rodrigues, no ensaio, já arrasou, que foi uma maiores... obra-prima do Jair Rodrigues. Porque a emoção que ele deu para essa música é inesquecível. Maravilha. Prepare o seu coração, que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho... Me arrepia só de lembrar. Na boiada já fui boi. Boiadeiro já fui rei. Putz, coisa linda. Linda. E esse tipo de coisa, tudo acontecia no dia do espetáculo. Porque cada dia a gente ensaiava uma coisa. Hoje estava ensaiando o Hebe, é o programa da Hebe. Hoje é o programa da Noite Se Improvisa. Hoje é Aliança para o Sucesso. Hoje é o programa... Então, quando era o festival, aquele dia era o dia definitivo para o programa entrar no ar às 8 horas da noite. Então, essas coisas aconteciam, mas dava assim um calor humano. Certo. E deixava a gente numa adrenalina enlouquecida. A Elis também tinha um problema com o irmão, né? Que tinha um problema que de vez em quando aparecia. A Elis foi sempre muito mal amada. A Elis foi uma mulher extremamente sofrida e que tinha problemas de... O interior da Elis era muito sofrido. Custou muito tempo a gente conhecer melhor a Elis, porque a Elis sempre foi uma grande cantora. A Elis foi sempre uma grande atriz. E a Elis foi sempre uma grande intérprete. Porque a Elis cantava a música como uma grande atriz, só que um talento musical e uma afinação extraordinária. Tinha o César Camargo Mariana, que fazia os arranjos. Tinha o Zimbo Trio. Toda a equipe que trabalhava por detrás dela. E tudo isso, quando nós estávamos ensaiando o Fino da Bossa, que era o programa que ela apresentava junto com o Jair, mas ela dominava o palco. Quando nós estávamos ensaiando à tarde, chegava alguém da família que vinha para buscar o dinheiro. E isso deixava ela... Mas ela acabada. No meio do ensaio. Porque quando ela olhava no meio do ensaio, na plateia,
sentada no meio da plateia, gente esperando, a família em peso esperando dinheiro, era duro. Mas ela superou tudo isso durante anos e anos. Teve um cara maravilhoso que foi o César Camargo, que deu um carinho muito grande para ela. Quem sabe foi o único cara que realmente amou para valer a Elis Regina. E a Elis, eu sempre tive alguns problemas com ela de dialogar para ter uma aproximação, para que ela se apresentasse bem. Então, a Pimentinha eu fui conhecendo melhor para trabalhar. Certo. E o Tuta, ele ficava observando e dizendo, olha, cuidado, não vá por aí, então, eu acho que está demais. Tal. O Tuta ia me conduzindo também, sei, porque ali nós dois tínhamos um diálogo. Arrumaram um ponto para você também. Elisete Cardoso, sabe, tinha uma turma da pesada, não era fácil. E a Elisete, hein? Que coisa linda, né? Vocês restauraram porque eu a figura da Elisete. Eu estava falando para o Elinho Silman que um dia o Elinho Silman tem que sentar aqui para contar a história dele, né? Que nós temos uma história lindíssima. Mas eu estava contando para o Elinho que durante todos esses 67 anos da minha vida, eu nunca tive problema de trabalhar. Vamos gravar novela noturna, começa às 6, 7 da noite, vai até às 5, 6 da manhã, e depois, às 1 da tarde, nós temos capítulos de estúdio, nunca cansou. Mas administrar o ego é insuportável. Te leva à exaustão. Você chega em casa, tem que tomar banho de sal grosso, porque você, às vezes, é violentado pelo excesso de carinho e de cuidado que você tem que ter com as pessoas. E, ao mesmo tempo, quando ela se torna celebridade, então, quando a vaidade supera a inteligência, você não tem como conversar. As pessoas, quando você vai falar, diz, pode deixar, eu sei o que eu estou fazendo. É aí que é o grande perigo. Porque, na realidade, ele não sabe, nem ele, nem ela, o que está fazendo. E é o momento da perdição. Então, tudo isso, todo o caminho da Elis, e essa decadência não musical, essa decadência interior da alma dela, estava sendo todinha estraçalhada por dentro. Tanto que eu fui gravar com ela o Fantástico, aqui em São Paulo, era uma boate na Rebouças. Ela chegou já, aí fui para o camarim, quando eu entrei no camarim, eu falei, olha, Elis, vamos fazer uma coisa? Não vamos gravar. Você não está bem, você não está feliz, você está, sabe, você está respirando mal, você está cansada, você está enrolando. Não, você não pode fazer isso para mim. Toda a equipe aí, tanto ela fez que eu acabei gravando. Gravei, e depois era música de 2 para lá, 2 para cá, lembro como se fosse hoje. Aí, para editar, eu levei 11 horas, porque durante a edição ia saindo toda hora de sincronismo. Então, eu tinha que vir, botar em slow, sincronizar você usava o slow para disfarçar. Para sincronizar os lábios. Sentindo frio em minha alma, te convidei para dançar. A tua voz me acalmava. São 2 para lá, 2 para cá. Aí foi o número para o Fantástico. Na segunda-feira, eu recebi um buquê, assim, umas 5 dúzias de rosas brancas e um cartão. Newton, Deus te pague, até breve, Elis. Não deu tempo de eu me despedir dela, porque ela se suicidou. Certo. Foi uma das grandes tristezas que eu tenho até hoje, na minha carreira profissional, de não ter se despedido da Elis. Fui ver a Elis só no caixão, na Brigadeiro Luiz Antônio. Vamos deixar a tristeza de lado. Mas assim foi, e de repente, no meio de tudo isso, o festival, a disparada, os grandes musicais, de repente, de manhã, às 6h30 da manhã, o Teatro Consolação está pegando fogo. Foi o segundo incêndio. Segundo incêndio. Fomos para o Teatro Paramount. Começamos a fazer todo o nosso trabalho de volta. Quando foi num domingo, fizemos o tudo festival. Era no teatro, inclusive a Jovem Guarda do Roberto, era tudo no Teatro da Consolação. Tudo, a Jovem Guarda era no domingo, porque todo mundo diz, mas por que a Jovem Guarda era domingo à tarde? Porque na época
a Federação Paulista de Futebol proibiu a transmissão da televisão do jogo, que era ao vivo, lembra? Sim. Graças à jovem guarda da dupla Roberto Carlos e Erasmo Carlos, junto com a musa Vanderleia. Num cinema de São Paulo, 15 mil pessoas aplaudem gritando: "Ei, ei, ei, Roberto é nosso rei", ou "Asa, asa, asa, Roberto é uma brasa", num show transmitido ao vivo pela TV Record. Eu sou do tipo que não gosta de casamento, de tudo que eu faço ou falo é fingimento. Me chamam lobo mau, me chamam lobo mau. Pode vir que eu estou fervendo. Senhores internautas, o Newton estava me falando, antes do programa, que o incêndio da Paramount, do Teatro Paramount, certamente foi provocado, né, Newton? Foi porque era um espetáculo com a Cidinha Campos e tinha mais ou menos umas 400, 500 crianças. E os vizinhos de prédios viram uma pessoa correndo no telhado do Teatro Paramount, carregando um balde, que este cara virou para o urdimento do teatro. E aí botou fogo. E aí nós, toca carregar equipamento, Jô Soares, coitado, suando e pingava, porque começa a pingar, os bombeiros, a água vai ficando quente. E vai pingando aqui no pescoço, mas queima, fica em carne viva. E a gente carregando equipamento, uma loucura. O que foi mais um ato de terrorismo. E nesse mesmo dia, pegou fogo no teatro, na TV Globo, que era na Rua das Palmeiras, que foi aí que a Globo foi para o Rio de Janeiro e nunca mais voltou para São Paulo. E depois de uma semana teve o incêndio também na Band, que a Band perdeu estúdio, equipamento, também foi um incêndio muito grande. Eram atos de terrorismo, né? Do tempo do militarismo. Não, e no regime militar, a gente fazendo o programa, e você sabia mais ou menos as pessoas que eram da Polícia Federal. Porque eles tiravam o papel, por exemplo, o Chico ia cantar uma música, eles ficavam acompanhando a letra. Porque, às vezes, entre eles mandavam recado para a base. Então, por exemplo, eu sem você, você sem ninguém. Aí ele dizia, eu com você. Em vez de dizer sem, fazer com, já era um recado para a base que tinha. Então, e os caras ali acompanhando. Eu lembro que o Walter Silva Pica-Pau, você lembra dele? Lembro, Walter Silva. Ele trouxe um pessoal do Ceará. E aí nós fizemos um programa chamado Misturação com X. Então era Edinardo, que era o misterioso lá. Enquanto você se lembra, eu falo do Pica-Pau. Ele apresentava o Picape do Pica-Pau. Picape do Pica-Pau. Ele foi um dos grandes conhecedores da música popular brasileira. Walter Silva foi um craque. Ele, Moraes Sarmento. Isso, Nossa. E aí nós criamos esse programa chamado Misturação. Era o Edinardo, era o Belchior, era o pessoal do Ceará e mais a Simone, que morava em São Bernardo e era jogadora de basquete. Ah, verdade. E junto nós trouxemos os Secos e Molhados. E aí o que acontecia? Quando entrava parte do quadro dos Secos e Molhados, vamos dizer, o núcleo ali, claro que o Ney Mato Grosso, aquelas unhas pintadas, seminu, aquelas fantasias, as máscaras, a cabeça, o que ele criava de figurino era um negócio... E a expressão corporal, né? Expressão corporal, tudo. Aí o que acontecia? Eu era chamado na censura e ficava das 4 da tarde às 8 da noite, 4 horas, esperando o certificado que dizia este programa foi aprovado pela censura, número tal, 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 e nós tínhamos que botar na frente da câmera para botar o programa no ar. Primeiro tinha que aparecer esse certificado e que o locutor narrava, lia. Olha só. Programação livre.
essa terra morena, esse calor, esse campo, essa força tropical. E, ao mesmo tempo, eles estavam sacrificando Adoniran Barbosa, porque achava que a ortografia, que ele estava massacrando a língua portuguesa. Tudo que fazia o Adoniran, a gente tinha que também ir na censura para conseguir uma aprovação e explicar para eles que aquela leitura era a realidade da nossa cidade, do que estava acontecendo. Do nosso povo. Era um poeta. O Ernesto nos convidou para um samba, ele mora no Brás. Nós fomos, não encontremos ninguém. De tanto levar frechada do era um teu poeta olhar. Suburbano. Aí eu interrompo de novo para dizer que Manuel Bandeira, na evocação do Recife, falou o seguinte: a vida não chegava nem pelos jornais, nem pelos livros, vinha da boca do povo, da língua errada do povo. Não, língua certa do povo, porque ele é que fala gostoso o português do Brasil. No Jornal da Manhã, o editorial final era esse. Depois nós descíamos para o 20º andar e nós gravávamos, lembra? É verdade. Que lindo que era. Começando até... Escuta, vamos parar de falar desses dramas todos, que realmente machuca a gente, né? E vamos falar dos grandes momentos em que você produziu as grandes novelas da televisão, começando pela Record. Foi. Quais foram as novelas que você fez na TV? Nós tivemos, nossa, eu devo ter feito umas 28 novelas na minha vida. Começando com Banzo, que era uma novela da escravidão muito bem narrada pelo Solano Trindade, que era o grande poeta do Embu das Artes. Era um homem maravilhoso, um criador inacreditável. E ele trazia toda a cultura negra para a nossa novela. Banzo eu aprendi que é saudade na língua afro. Isso, mas e aí nós fizemos uma grande novela. Aí fizemos grandes novelas, até com Paulo Plané Buarque como ator. Randall Juliano. Aí você inventou demais. Não, Paulo Plané Buarque, Randall Juliano. Nós fizemos um teatro com Paulo Plané Buarque e o Randall Juliano. E o Paulo Plané sofre um acidente e perde as pernas. Aí bom, isso nós na novela, começamos... na novela. Não, era um grande teatro. Sei. Ao vivo. Sei. Aí nós começamos a bolar como é que nós vamos fazer ele na cama com as pernas amputadas. Agora ele vai dobrar a perna. Não. O que nós fizemos? Pegamos a cama e fizemos 2 buracos. Então ele sentava e deitava, e se podia botar aqui que o lençol ficava certinho no joelho dele. E ele lá falando aqui sem as 2 pernas. Mas isso que é a verdadeira televisão a carvão, em que você é obrigado a criar, porque você não tem o chroma key para cortar a perna das pessoas. Não tem. Escuta, na Globo você fez o Fantástico. Não, aí a Record, depois do último incêndio, nós fomos para o Teatro Augusta. No Teatro Augusta, praticamente, a Record foi sofrendo financeiramente, e todos os cantores, todos os grandes intérpretes foram para a sua carreira solo, Vanderleia, Roberto, Toquinho, Vini, todo mundo foi para a sua carreira solo e a Record acabou ficando sozinha. Esvaziada. Aí o Boni me ligou do Rio de Janeiro. O Boni é uma pessoa que nós trabalhamos juntos em 1953, 54. E aí o Boni me ligou, soube que está mal a Record, você não quer vir para o Rio? Vamos fazer o primeiro Fantástico Colorido e você vai participar como diretor também. Aí eu falei com o Paulinho, que tinha recebido o convite e tudo, e aí eu acabei indo para a TV Globo. E aí comecei a fazer o Fantástico com Maurício Sherman, Manuel Carlos, e foi uma época, eu fiz 6 anos do Fantástico. Olhe bem, preste atenção, nada na mão nessa peleia. Nós temos mágicas para fazer, assim a vida ali pra ver.
Mas sempre eu brigava com o Boni que São Paulo merecia um núcleo. Porque a TV Globo estava muito distante de São Paulo. De São Paulo. A TV Globo era o Rio de Janeiro. Era Ipanema, Leblon, Copacabana. Mas faltava assim, alguma coisa. E o Boni dizia, não, eu não posso, porque se eu monto um núcleo em São Paulo, eu perco as rédeas, isso daí acaba ficando impossível, impraticável para mim administrar tudo. Até que um dia o Boni me chamou e disse, olha, vamos montar um núcleo em São Paulo. O que você gostaria de fazer? Eu falei, bom... Ele falou, só que é um horário da manhã, para começar o núcleo de São Paulo. Vamos começar de manhã, fazendo um programa, tal. Vamos ver o que você gostaria de fazer. Tudo. Você continua, fica na linha de show do Fantástico. Ao mesmo tempo, você monta esse núcleo de São Paulo e vê o que você pode fazer. Foi aí que eu comecei a trabalhar e senti que a mulher estava emancipando. A mulher estava começando a ficar mais presente em 80. A mulher já estava começando a competir com os homens. Se libertar. Ela estava começando a se livrar. Certo. E ter liberdade de sair de casa, trabalhar e voltar e ainda dar o jantar. Mas eu sentia... Foi aí que surgiu a ideia de fazer um programa para mulher. Aí conversei com o Boni, olha, a ideia é essa, fazer um programa para mulher e tal. Ele falou, mas um programa para mulher, no meio da discussão com o Ricardo Scalamandré, o Boni, aquele negócio todo, era praticamente um programa, uma TV para mulher. E aí nasceu o TV Mulher. Aí deu para fazer um elenco que era incrível, né? Porque era o Ney Gonçalves Dias, que traduzia o editorial da Marília Gabriela sobre as condições do dia a dia, a parte financeira, a parte jurídica e tal. Certo. Então tinha o Ney e a Marília que apresentava o programa. A Marta Suplicy, que era sexóloga, falando sobre o comportamento sexual. A Ala Sherman falando sobre que a mulher em casa, varrendo, ela podia estar fazendo ginástica. A Xênia. E um cara que começou conosco no programa da Hebe, com os grandes desfiles ao lado do Denner, que eram dois grandes costureiros. São Paulo tinha Denner e Clodovil. Aí eu trouxe o Clodovil para o TV Mulher. E o cenário... Eu estava passando na Rua Augusta com Lorena e vi uma vitrine com ombrelones e móveis de cor clara, de pinho, sabe? Sei. Aquele clarinho. Eu falei, puxa vida, essa vitrine, isso seria o cenário do nosso TV Mulher. Aí conversei com o gerente da loja, ele disse, não, as vitrines aqui é tudo feito por um francês, ele chama Philippe Terrenet. Eu falei, ele está aí? Tá, você vai lá no fundo. Aí fui lá e falei, olha, estou criando um programa nessa linha, eu gostaria de fazer um cenário. E ele criou o cenário da TV Mulher, que era lindo, com os espaços, e tinha um cenário para o ponto de encontro. Cada um tinha a sua baia, que fazia o programa, e onde eles, inclusive, se odiavam. Porque quando entrava o Clodovil, aí começou a briga entre eles. Aí o Clodovil... Quando eu começava a falar, a Marília abria o jornal e ficava lendo. Então, ele falando aqui, via que a Marília não estava prestando atenção nele. E aí, sabe... Aí já é briga de ego. Aí que eu digo para você que o difícil é administrar o ego. E aí nasceu a Marta Suplicy, nasceu... A Marilu fazia um programa de turismo, começou a fazer programa de turismo, mas não turismo, mostrando a parte cultural da cidade, a gastronomia, a importância da cidade historicamente. Então, era um programa de prestação de serviço. Sim. Aí abriu mais um horário para fazer um programa infantil, que eu fiz o Balão Mágico, com a Simoni, Jairzinho, o Fofão. Tal. Aí, depois, aí estava na Band,
fazendo novela, Rolando Boldrin. Aí nós fizemos um programa caipira, com o Rolando Boldrin, que aceitou vir, que era um programa aos domingos às 9 horas da manhã, em que não podia entrar elétrico, era só acústico, que o Boldrin fazia Foi genialmente... época em que começou a renascer a música sertaneja no Brasil, depois com o Sérgio Reis também. Para valer. Para valer. Esperando encontrar o amor, que é das velhas toadas canções, feito às modas da gente cantar, nas quebradas dos grandes sertões. Música, não, e o Sérgio Reis também foi um grande parceiro. Mas agora vamos falar das novelas. Você fez novela no SBT? Fiz na Globo. Na Globo, que novela você Antes fez? de sair da Globo, eu ainda fiz Sim a Moça. Sei. Sim a Moça e Razão de Viver, e uma outra Quem novela... você dirigiu lá que era nessa com novela? o Laurinho Corona. Sei. E o Laurinho Corona morreu antes de terminar a novela de AIDS. Eu tive 3 atores que sofreram com AIDS e eu tive que aguentar porque os atores foram descobrindo que tinha alguma coisa estranha com o ator e aí começou a ficar difícil a convivência, aí foi complicado. Aí eu saí da TV Globo em 87, 88, com a última novela que eu fiz com o Laurinho Corona. Sim. Aí eu para montar uma produtora aqui em São Paulo. Aí essa produtora, com o plano Collor, foi a falência total. Perdi tudo que tinha. Nossa. Porque não podia mais tirar dinheiro, aí complicou. Aí a Manchete... O famoso ato da Zélia Cardoso, é isso? Isso, Nossa. Ali perdemos tudo. Aí a Manchete falou, olha, se você quiser, nós ficamos com o programa, fazemos direto no ar e nós financiamos tal e vão indo. Aí a coisa começou a caminhar, aí eles acabaram me chamando e disseram, olha, você quer assumir a direção de programação da Manchete? Eu falei, eu acho que é legal. Então, assume, e aí nós vamos começar a fazer uma nova grade. E aí começou, até o Aninho Silva, inclusive, participou da nova fase da Rede Manchete. Certo. E aí que o Benito Rui Barbosa tinha uma novela chamada Pantanal. Oxa, e estava há 5 anos na gaveta Nossa. do Mário Lúcio Vaz. E ele achava que essa novela era muito cara, que era uma novela que tinha que gravar no Pantanal, ia ter muita externa no Pantanal, tudo isso saía muito caro, saía fora do orçamento. E o Benedito enlouquecia todo mundo, porque não entrava na grade das novelas o Pantanal. E no dia 19 de maio, no dia do aniversário do Jaime, eu telefonei para o Jaime e disse, olha, Jaime, eu estou assumindo a programação da Manchete, e nós vamos abrir de novo a dramaturgia. Você quer vir assumir a dramaturgia? Aí ele falou, olha, eu estou indo porque eu vou trabalhar na Globotech, eu quero fazer só comerciais, tudo. Falei, ô Jaime, porque o Jaiminho eu cuido desde criança, e a mãe, você sabe o que foi a mãe para dar trabalho, a Maísa, né? Essa deu trabalho. Ele é o filho da Maísa. E a Maísa deu trabalho. Aí o Jaiminho, acabei conversando, ele disse, olha, eu falei com o Boni, ele me liberou, só se você falar com o Boni. Aí falei com o Boni, olha, está acontecendo isso, nós vamos montar dramaturgia aqui, eu estou convidando o Jaiminho, mas ele falou que você liberou ele para ir para fazer comerciais. Ele falou, não, pode levar o garoto e tal. Porque eu tinha dado a primeira direção geral para o Jaiminho na Globo, dramaturgia. Aí eu trouxe. E aí o Jaiminho falou, olha, tem uma novela que vamos conversar com o Benedito, que é capaz que a gente traga o Benedito. Aí toca, fala com o Benedito, aí trouxemos o Benedito. E o Boni e o Mário Lúcio liberou o Benedito. E aí nós passamos a trabalhar o Pantanal. E o Pantanal explodiu. Explodiu. E aí começou a dar 40. E aí o que acontecia? A Globo ficava louca da vida, porque quando terminava o jornal, a novela, e nós emendávamos a novela nossa. Era um negócio de louco, né? E a Globo não conseguia entender o que estava acontecendo. E nós tínhamos de plantão o casal 20, que era ele, Akin, e a mulher dele, eles que apresentavam o Jornal da Manchete. Sim. Então eles tinham aqui 3, 4 notícias frias, e a gente ia dando sinal para ele. Ainda está a novela, ainda está a novela. Acabou a novela, eles iam para a última notícia, encerrava o jornal e nós entrávamos. A Globo ficava louca, mas sabe o que nós fazíamos? Nós conseguimos entrar na frequência
do Sumaré, lá no Rio de Janeiro. E a gente pegava todo o diálogo deles, da programação. Ok, 3 minutos, nós vamos entrar com o break, 2 minutos, chamada comercial, mais 30 de coisa. Toda a gente ouvia tudo e ficava aqui de plantão. Agora entra. Então, era uma coisa fantástica, né? E aí, bom, começou a dar certo. Aí depois, o Jaime quis fazer uma novela todinha externa, que foi quando nós fizemos Ana Raios e Trovão. Outro espetáculo. Rodamos o Brasil inteiro com a novela. Grande sucesso. Foi. E aí, tinha o programa da Xuxa. Aí o Bonner levou a Xuxa para fazer o programa da Xuxa no lugar da TV Mulher, que terminou, foi de 80 a 86. Certo. Aí em 86 entrou a Xuxa e nós ficamos com a Angélica. Aí nós fizemos um bico cheio com a Angélica, outros programas com a Angélica. Sim. Foi ali que a Angélica nasceu. Foi ali. Ela e a mãe. Certo. E ali nós ficamos, aquele trabalho. Aí tinha grandes comediantes. E aí começamos a concretizar uma programação. Só que, de repente, o dinheiro desaparecia. E aí começou, depois da Ana Raio... Isso na TV Manchete. Na TV Manchete, e ninguém pagava. Começou crise, sindicato, o pessoal deitava no chão para os carros de reportagem não sair. Aí começou uma complicação. Que foi o final da TV Manchete, que foi uma grande emissora. O senhor Adolfo era um cara espetacular, um homem de uma visão extraordinária. Fez um grande teatro. A Manchete era uma grande revista. Todas as revistas médicas, infantis, lembra? Era um negócio impressionante. E nesse ínterim nós fomos também perdendo o fôlego. Eu conheci o Adolfo Bloch no Rio, que ele queria fazer a Olimpíada, me chamou para... Foi onde estava o Tarcísio Meira, eu também conheci o Tarcísio Meira. E ele me levou para almoçar lá na Manchete, era um restaurante. Nossa, era Ele falou, você não sabia que a Manchete é o único restaurante do mundo que tem uma televisão? Uma estação de televisão. Era um negócio... E os Ossos do Barão, que também foi outro sucesso. Foi aonde você fez os Ossos? No SBT. No SBT. Mas antes, aí o Luciano me chamou para assumir a dramaturgia. Sei. Mas antes disso, nós fizemos um grande programa com o Clodovil, que inclusive o Elinho dirigiu na Manchete, e conseguimos fazer também programa feminino. Foi uma fase muito bonita, que a Manchete deixou uma saudade muito grande. Verdade. Ela fechou e nós temos uma imagem linda até hoje da TV Manchete. E aí o Luciano me convidou para assumir a dramaturgia. Aí eu fui para lá, o SBT, aí fui falar com o Silvio Santos, ele falou, não, você vai ter carta branca, não tem problema, porque o Silvio era complicado, né? Ele cortava a novela no meio. Isso. O Silvio, até hoje. Até hoje. Eu estava na sala, o Silvio não gostava do filme, ele ligava para a programação e dizia, adianta esse filme no próximo intervalo. Aí estava assistindo o filme e entrava o intervalo. Quando voltava, o cara já tinha morrido, a família perdida, eu dizia, mas o que está acontecendo? Mas ele me abriu um grande espaço. O Silvio não é fácil. E aí o Silvio perguntou, o que você gostaria de fazer? Eu falei, olha, eu estou aqui já há 6 meses preparando todos os projetos de dramaturgia. E tem uma novela que eu gostaria de fazer, porque é a cidade de São Paulo. Mexe com a Praça Buenos Aires, a Revolução de 32, a Moca, a Avenida Angélica, sabe? Tem uma que é um livro da Senhora Dupré. Éramos 6. É uma novela que vai falar com São Paulo. Eu acho que assim é um espaço completamente diferente para a gente entrar na dramaturgia e começar a trazer o público de volta. Olha. Aí eu falei, tudo bem, faz o que você quiser, é isso, tudo bem. Aí encomendei um bonde que só faz no Rio de Janeiro. E, o bonde veio numa jamanta. Quando entrou e fiz uma cidade cenográfica, que praticamente foi a primeira vez. E tem até hoje lá no SBT. A cidade cenográfica foi a primeira construída em São Paulo, lá no SBT da Anhanguera, que era linda. E aí tinha um bonde, quando a Avenida Angélica, 3 Avenida Angélica, aí quando ia para a Moca, a gente mudava tudo, botava a plaqueta, Moca 17, a gente brincava.
E aí E foi sucesso preparei também. todo. Aí começou, tive que trabalhar o elenco. Aí eu achava que trabalhei muitos anos com Irene Ravache. O Elinho também trabalhou, nós fizemos lindos trabalhos com Irene Ravache, inclusive para o MAP, no tempo do Fernando Vieira de Mello. Tempo do Fernando. Nossa, o que nós Outro fizemos... companheiro, grande jornalista Nossa, brasileiro. Fernando Vieira de Mello... Hoje é nome de Está na túnel. lembrança nossa até hoje. Até hoje. E aí comecei a trabalhar o elenco e a Irene Ravache estava fazendo uma peça no Teatro FAP. Aí eu fui lá, sentei, comecei a assistir a peça, a Irene olhou, no meio da peça, olhou para mim, meio estranhando, o que esse cara está fazendo aqui, né? Quando terminou, fui lá falar com ela, eu estou fazendo uma novela, o SBT me deu toda a liberdade, e a novela Éramos 6. E tem um papel lindo para você, que é o de Dona Lola, eu acho que só você pode fazer, porque passa na década de 20, 30 e 40. E pega a Revolução de 32 para terminar quando começa a guerra e tal. Aí ela falou, não, no SBT não faz isso para mim. Nós temos uma amizade tão grande, você quer cortar a nossa amizade? É me convidar para ir para o SBT. O homem é um irresponsável. Ele corta todas as novelas. Esse irresponsável é o Silvio Santos. Ele não vai fazer isso, jamais. Pô. Aí tal. Aí passaram 3 dias, fui lá e sentei na primeira fila. Abriu a cortina, a Irene entrou, me viu, terminou a peça, fui lá. Até que eu cheguei a conversar com a Irene, e ela disse, eu vou física e não jurídica. Eu vou pela nossa amizade. E aí consegui fazer um grande elenco. Denise Fraga, Otton Bastos, Sônia Braga. Mas era assim um elenco, sabe, um negócio assim incrível. Foi crescendo esse elenco e todo mundo começou a ficar feliz lendo a sinopse da novela e o perfil de cada personagem. Então, pô, foi assim, nascendo um elenco e uma esperança muito grande. Aí comecei a gravar os primeiros capítulos, então, aí o Luciano me ligou e disse, olha, o Silvio Santos quer falar com você. Eu falei, oh, que bom, vamos lá. Ele falou, não, é melhor ir sozinho. Eu falei, tá bom. Aí fui lá, o Silvio Santos atende você na saleta dele, antes de ele gravar, comendo um arroz, feijão, bife, comendo ali e tal. Eu gostaria de acertar com você e saber o que você está pensando da novela e qual horário que você está imaginando colocar. Eu falei, olha, Silvio, a novela, eu acho que a gente devia fazer mais ou menos o que nós fizemos na Manchete. Termina a novela da Globo, a gente emenda, porque a gente tenta capitalizar esse público todo. Ele falou, não, eu quero botar essa novela às 8 da noite. Eu falei, putz, Silvio, 8 da noite? O Jornal Nacional é imbatível. Nossa. 1954, Jornal Nacional. Nossa Senhora. Não, pode deixar que... Eu falei, não, Silvio, por favor, eu acho que depois da novela da Globo a gente consegue um espaço melhor. Ele falou, não, vou pensar. Eu vou pensar, depois acerto com você. Eu falei, tudo bem. Passaram uns 2 dias, o Silvio me chamou, fui lá, ele falou, olha, já pensei, já está tudo resolvido. Eu falei, então como é que ficou, Silvio? Ele falou, nem você, nem eu. Eu vou botar a novela às 8 e vou reprisar o mesmo capítulo às 9h30, assim que termina a novela da Globo. Aí eu falei, Silvio, não, tá certo, é isso é que você está imaginando? Ele falou, claro que é. Não tem erro, vamos fazer isso. Aí eu comecei a pensar, eu não tenho como brigar com o patrão. Lógico. Não posso competir com ele. Aí começou a novela. Aí ele me chamava e dizia, tá vendo? Às 8, deu 8, 10. Às 9, deu 22. Quanto nós demos? 32, 34. É o que nós estamos dando. Ele somava o horário das 8 com o horário das 9h30. Mas assim mesmo, abriu um grande espaço. Certo. Foi um momento, porque... No fundo, a gente tem que reverenciar o Silvio Santos, afinal de contas, um homem que fez uma de um programa de domingo, fez a segunda rede do país, tem que respeitar. Com o microfone na mão, e mais nada. E mais 4, 6 horas de programa. Não, a gente tem uma grande admiração pelo Silvio. Aí, mas ele é duro assim, ele vai, decide e acabou. Acabou. Aí eu acabei fazendo as pupilas do Seu Reitor, com a Débora Bloch,
a Juca de Oliveira, foi um elenco também gostoso, uma novela que nós começamos a rodar em Guimarães, em Portugal. Já saímos de Externa, foi uma grande novela. Aí fizemos Ossos do Barão, que foi uma novela também que tinha uma história de uma importância muito grande para todos nós, né? E do seu autor. Só que no meio da novela nós tivemos um problema muito sério, porque não éramos 6, eu precisava de uma atriz bonita para fazer 4 capítulos. E no meio das revistas eu achei uma menina, que era linda, chamava-se Ana Paula Arósio. Nossa! Aí eu pedi para o Fernando Ranculeta, falando com ele, vê se você encontra ela. Pô, essa menina deve ser linda. Tudo. Aí nós trouxemos, explicamos para ela, fiz a novela com ela. Por quê? E ela já era artista? Já era atriz? Não. Ela era atriz, era capa de revista. Modelo fotográfico. Era. Aí o que acontece? Cheguei, ensaiei com ela, porque ela ia fazer uma cena, 4 dias de gravação, porque ela tinha um clube inglês em Interlagos e que a nova geração da época ia dançar, brincar nesse clube inglês. E nesse clube inglês tinha uma menina que aparecia de canto, que era linda, aqueles olhos, e a turma começa a perceber, e a garotada fica toda apaixonada por ela, até descobrir que ela era filha do zelador. Que aí vem o desprezo total e eles voltam. Nossa. E aí foi assim, um negócio que mexeu comigo, o jeito dela falar, dela interpretar, os olhos, a voz. Aí falei com a mãe dela que eu podia pagar um curso de teatro para ela, porque ela tinha um talento muito grande. E a mãe falou, não, ele é modelo fotográfico, agora nós vamos para o Japão. Falei, não, mas eu estou oferecendo uma coisa que pode tornar realidade. Eu acho que ela tem talento, só que nós temos que trabalhar esse talento dela. Ana Palarosa com o olho desse tamanho. Aí a mãe foi embora, tal. Depois de 10 dias ela falou, está de pé aquela. Está de pé, não tem problema. Aí eu pus ela no Beto Silveira, ela fez 1 ano e meio de teatro, se tornou uma grande atriz, peguei um monte de script, olha, está aqui, amanhã às 6 horas da manhã eu te pego, porque tem mais de 130 pessoas te esperando. Maquinista, iluminador, diretor de TV, atores. Não temos mais o que gravar. Todas as cenas sem você nós já gravamos. Senhores telespectadores, eu tenho que dizer para esse homem, Deus lhe pague. Porque nós nem falamos de uma das grandes construções do Newton Travesso, que é a oficina de teatro, que é dele, onde ele constrói os nossos grandes artistas. E eu falei Deus lhe pague, porque é o título de uma das maiores peças de teatro, interpretada por Procópio Ferreira, que foi um fenômeno. É um livro de Juraci Camargo. Exato. E eu quero realçar não a peça do grande Procópio Ferreira, mas uma imagem que o próprio Procópio escreveu no prefácio do livro do Juraci Camargo. Preste atenção. O que é que Procópio Ferreira escreveu? Ele escreveu o seguinte: de que adiantaria o espetáculo de uma noite de tempestade em alto mar, se não houver um artista para pintar a cena? Esse é o artista que ele clamava. Este é o homem que pintou a cena, descreveu e construiu os maiores momentos da arte no Brasil, principalmente na televisão brasileira. Newton Travesso, Deus lhe pague. Vocês são muito generosos. Muito obrigado, Newton, pela sua... Ó, vamos ter um segundo capítulo, hein? Se Deus quiser. Desculpe, falei demais. Não, okay. Newton Travesso. Que de dia vai fazer